Com gosto de peixe, alho na boca. Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista com a senadora Vanessa Graziotin. A senadora Vanessa ontem recebeu a informação no processo que ela estava citada no Supremo Tribunal Federal, era o inquérito da Operação Lava Jato, né? E a decisão do ministro Edson Fachin que tirou o nome dela e do marido dela, Heron Bezerra, desse processo. O nome foi retirado do processo, mas a investigação continua, não é, senadora, a respeito da suposta falsidade ideológica, que é um crime tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral. Eu queria que a senhora começasse a entrevista, então, explicando esse processo. Como é que a senhora recebeu essa notícia do seu nome sendo retirado da Lava Jato? Na realidade, era onde meu nome nunca deveria ter estado, porque a Lava Jato, todos sabem, ela investiga processos e condutas que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro, pagamento e recebimento de propina. E nunca eu fui acusada, e nem há nenhuma razão, não haveria nenhuma razão para isso, mas nem nesse processo eu nunca fui acusada de estar envolvida com processo de corrupção. O que levantou e fez com que eu respondesse a uma investigação junto ao Supremo Tribunal Federal foi o fato de que um diretor da Odebrecht, que fez um processo de delação premiada, de colaboração, citou meu nome e disse que teria contribuído para a minha campanha, para a campanha de 2012, quando fui candidata a prefeita de Manaus. Ocorre que ele disse que a contribuição feita teria sido feita por Caixa 2. Mas ele, desde a primeira hora, desde o primeiro minuto, disse, olha, não houve nenhuma promessa, não houve nenhum favorecimento, não tem nada a ver com propina, enfim. Então, se a própria pessoa diz isso, eu não deveria estar, ou sequer ter sido incluída na Lava Jato, mas fomos. Eu digo fomos porque, além de mim, o ex-deputado Heron Bezerra, que é presidente do partido, outros senadores, como o senador Alice da Mata, senador Jorge Viana e alguns outros deputados também. Eu estou citando alguns apenas, não é? E quando foi encaminhado os inquéritos, o nosso foi no meio. Aí acabou que nós ficamos lá na lista da Lava Jato. E isso é muito ruim, principalmente para quem vive de imagem. Não só para quem vive de imagem, mas para quem tem toda uma história de conduta ilibada, que procura agir de forma correta na política, não é? Aí quando foi agora, o próprio Ministério Público Federal, viu, Valmir? Sim. Isso é bom que se registre, o próprio Ministério Público, sem nenhuma petição, foi o próprio Ministério Público que encaminhou uma petição, por iniciativa própria, ao ministro Fachin, solicitando que fosse retirado do âmbito da Lava Jato por não ter nenhuma ligação com isso. Está aqui, muito simples, ele disse, muito embora o presente caso tenha originado-se de colaboração de executivos da empresa Odebrecht, envolvida em desvios de recursos da Petrobras, os fatos aqui apurados não guardam, em princípio, nenhuma relação de conexão com casos de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro investigados no âmbito da chamada Operação Lava Jato. E por isso ele pede que seja retirado desse processo de investigação e que seja feita uma livre distribuição para que aí sim seja investigado se houve de fato ou não Caixa 2 de campanha. Exato. Foi exatamente isso que o Amazonas Atual publicou ontem, né, que a investigação continuaria no Supremo Tribunal Federal para investigar Caixa 2. E que ele chama aí de falsidade ideológica porque, na verdade, seria
prestação de informação... mas aí, veja, Valmir, eu estou muito tranquila nesse processo, porque eu já fiz depoimento, o deputado Heron já fez depoimento, a própria pessoa que disse que teria sido feito em Caixa 2 já deu 3 depoimentos, e cada depoimento dele um é diferente do outro, Valmir. E o que ele diz textualmente? Não. Quem pagou eu não sei, aonde foi eu não sei, quanto foi eu não sei. E nós apresentamos provas, nós não falamos, nós apresentamos provas de que toda a contribuição que a empresa Odebrecht deu à campanha de 2012, a Prefeitura de Manaus está devidamente registrada na nossa prestação de contas, que aliás foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então eu estou tranquila quanto a isso, acho que... E depois que tudo acabar, que tudo ficar comprovado, aí sim nós vamos ver que caminho seguir. Porque eu repito, a gente sabe que essas investigações são necessárias, são fundamentais, imprescindíveis, eu digo até. E não tem que ser uma onda de investigação, a investigação tem que ser permanente. Agora, o que não pode fazer é o que... e permitir que aconteça é o que está acontecendo. Você veja, são alguns parlamentares que não têm nenhuma razão para estar lá e estavam lá. E aí eu pergunto de você, porque a divulgação desse fato, da inclusão no meu nome na Lava Jato, foi algo assim fenomenal, ganhou páginas e páginas dos meios de comunicação, não apenas aqui o Amazonas Atual, não sei se já estava à época funcionando, não é? Mas sim estava. Mas e agora? Qual é o espaço que a gente ganha, não é? Então isso é muito difícil, porque é isso que eu estou dizendo, é toda uma história que eles tentam apenas numa paulada destruir, né? E não pode, as coisas não podem ser assim. O que a senhora pretende fazer a partir daqui? Não, eu espero que esse inquérito, essa investigação de Caixa 2, ela transcorra com agilidade, não é? Porque mais do que ninguém eu tenho interesse, já disse, já prestamos depoimento. E quando eu fui prestar o depoimento, nós levamos as provas, nós comprovamos, tudo documento oficial, tudo documento público, de fé pública, que não houve contribuição de Caixa 2, pelo contrário. Tudo que essa empresa Odebrecht doou à campanha da Prefeitura de Manaus em 2012 foi devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Correto. Senadora, nesse caso específico da doação de campanha, a gente já até conversou isso na entrevista passada, eu acho que é interessante a gente voltar a esse assunto. O delator disse lá que recebeu a senhora e recebeu o Heron Bezerra para negociar uma doação de campanha para sua campanha em 2012, né? Esse fato, a senhora disse à época que não lembrava, se ocorreu a senhora não lembrava. Já conseguiu passar isso a limpo? Não, eu continuo, porque e ele já mudou. Eu, por exemplo, eu me lembro perfeitamente que eu fui apresentada, eu sequer conhecia essa pessoa, porque eu nunca tive contato nenhum com nenhum executivo da Odebrecht. Então, logo que eu virei candidata, eu fui apresentada a ele, dizendo, olha, uma pessoa que pode lhe ajudar na campanha. Então, eu conheci ele ali. E ali foi discutido, foi solicitado formalmente, oficialmente, um apoio de campanha. E não lembro mais de ter estado com esse cidadão. Ele omitiu no primeiro depoimento dele de que foi apresentado a mim em Brasília, que houve a conversa e houve o pedido. Já no último depoimento que ele fez, Valmir, ele lembrou. Você veja, rapidamente ele lembrou desse fato, não é? E, enfim, então eu volto a dizer, eu digo porque apenas eu transmito aquilo que de fato aconteceu. A mesma coisa do início ao fim, ele não. Foram 3 depoimentos e 3 versões diferentes. Mas a senhora recebeu o dinheiro da Odebrecht? Eu já disse, nós recebemos, eu particularmente, não fui eu que peguei o dinheiro entrou formalmente na conta de campanha, tudo registrado, tudo declarado perante o Tribunal Regional Eleitoral, e nós temos as provas. Senadora, eu queria falar sobre outro assunto com a senhora, que é a votação da lei complementar que convalidou os incentivos fiscais concedidos por outros estados com incentivos de ICMS, né, que virou um assunto polêmico aqui no estado. Sabe por que virou um assunto polêmico, Valmir? Porque todo mundo diz que ele prejudica a Zona Franca de Manaus. Ele virou um assunto, primeiro que não é um assunto novo. Esse projeto está sendo debatido no Senado, no Congresso, desde que eu cheguei lá. Desde que eu cheguei, esse projeto está sendo debatido.
há muitos anos. Então, o segmento empresarial, os parlamentares, o governo do Amazonas, nós acompanhamos isso já há muitos anos. E por que agora, de uma hora para outra, vem com esse negócio que é a destruição da Zona Franca de Manaus? Isso, eu não sei, exatamente no momento de campanha eleitoral aqui, um candidato na televisão falando disso, que ele vai ser o salvador da Zona Franca de Manaus, eu acho que eles estão vendendo essa dificuldade para poder ter uma bandeira de campanha. Porque, Valmir, olha, o que essa lei aprovou não tem nada de novo. Primeiro, a lei, se você analisar, e assim eu vi uma análise feita pelo Serafim Correia, e a minha análise, a análise que eu faço é exatamente a que ele faz, e ele faz como técnico, e eu faço também não como uma parlamentar, mas como alguém que procura ver as coisas do ponto de vista técnico. O que é o projeto da convalidação? É porque a maior parte dos estados brasileiros, eu acho que até todos os estados brasileiros, concedem incentivos fiscais de ICMS, que é o tributo estadual, e é só o ICMS que está em debate, em discussão, concedem incentivos fiscais para atrair empresas, para atrair. E durante essas últimas décadas, exatamente essas concessões de incentivos fiscais foi a mais importante o mais importante instrumento de desenvolvimento regional, por incrível que pareça. Tanto que nenhum ministro ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, deixa de reconhecer isso. Que isso cumpriu um papel para o estado da Bahia, para o estado do Piauí, de Pernambuco, do Maranhão, para todos os estados brasileiros. Cumpriu um papel muito importante. Isso vem sendo feito há anos. Só que vem sendo feito à margem da lei. Porque só é legal o incentivo fiscal quando ele é aprovado por unanimidade no âmbito do CONFAS, que é o conselho de todos os secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros. Mas esses incentivos não aprovavam lá. O Poder Judiciário sabe disso há muitos anos. E já há alguns anos, o Poder Judiciário disse: legalizem a situação, parem de dar incentivos, senão nós vamos fazer uma lei para arrebentar isso. Nós vamos fazer uma lei para acabar com isso. Aí o que aconteceu, Valmir? O projeto de lei foi feito convalidando. O que significa convalidar? Legalizar, eles legalizaram os incentivos que foram dados até agora. O problema é qual? Que nós lutamos muito para que isso não acontecesse. É que eles dão uma sobrevida a esses incentivos de 15 anos. 15 anos, porque também alegam o seguinte: se a gente acabar com os incentivos agora, são os estados que se destroem, né? Então, a lei ela veio para legalizar o que se deu no passado e garantir a manutenção desses incentivos por 15 anos. O que significa dizer, em 15 anos acaba. O que é que nós tínhamos antes? Nenhuma perspectiva. Pois é, a polêmica ela surge quando o presidente do CIEAN, até numa entrevista concedida ao Amazonas Atual, disse que... Eu assisti, por sinal. Esses incentivos fiscais, na verdade, era uma ilegalidade que se legaliza, né? E por 15 anos, ele disse que nesse período de 15 anos pode ocorrer a perda de empregos e a fuga de empresas, incentivos, além da... Não, mas não, fuga de empresas para outros estados. Veja, olha a diferença, parou aqui, cessou. O que foi dado, valerá por 15 anos. Nenhum incentivo a mais você poderá conceder. O outro estado poderá... Nenhum incentivo a mais. Isso é importante. Porque se a lei não aprova, o que acontece? Eles continuariam dando incentivos como estão dando incentivos. Na crise, mesmo na crise, sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte: ou eu abro mão de um pouco de arrecadação e gero emprego, ou então não tem. Então, o que foi dado, já está dado. Não pode mais ser dado incentivos. Porque nós, no Amazonas, convivemos, e você sabe disso, esse tempo inteiro com essa guerra fiscal. Nenhum estado se prejudicou tanto quanto o nosso estado do Amazonas. E o que a lei veio para fazer o quê? A lei veio para dizer o seguinte: o que foi dado até agora está legal. Nós estamos legalizando. E o que foi dado até agora vai ter validade nos próximos 15 anos. Mas, a partir de agora, nenhum novo incentivo poderá ser dado. Ou seja, pelo contrário, eu acho que isso traz uma segurança, claro, ela traz uma segurança maior à Zona Franca de Manaus. Há um problema, que foi um dispositivo acrescentado em última hora lá de um artigo que nós vamos ver aí sim, que nós temos que ver como a gente consegue derrubar, mesmo depois de aprovado, que é o tal do espelho, o incentivo espelho, mas que vale só na região, ou seja, que pouco nos afetaria também.
Como é que funcionaria esse incentivo? Olha, há uma dúvida ainda da dimensão dele, mas, por exemplo, numa mesma região, se você tem um tipo de incentivo e uma outra empresa que fabrica exatamente aquilo, quiser um incentivo, ela pode, mas somente naquela mesma região. Ou seja, uma indústria automobilística que está na Bahia, se uma outra indústria automobilística quiser chegar lá, ela poderá, mas tem que ser ali, naquele mesmo lugar. Então, é uma concorrência entre regiões. Então, eu acho até que isso não vai vigorar muito, porque aí seria uma concorrência interna, que para eles não é bom. Alguns políticos já estão se mobilizando para entrar no Supremo Tribunal Federal contra a lei. A senhora discorda dessa iniciativa? Não, veja, eu acho que se o governo do Estado quiser entrar, é um direito que o governo do Estado tem. Eu não sou a favor da bancada federal entrar na Justiça. Por quê? Porque nós votamos, nós somos parte de um Congresso que na Câmara são 513 membros e no Senado são 81. Do Amazonas do Senado, desses 81, nós somos 3 e na Câmara nós somos 8 de 513. Por que nós vamos entrar na Justiça, nós, os parlamentares, nos indispondo com todos os nossos colegas, porque veja bem, se os 26 estados vão me resolver dizer não queremos mais a Zona Franca, eles têm poder e força para isso. Então não é prudente que a gente faça isso. Agora, o governo do estado entrar, eu acho correto, eu acho que o governo do estado pode entrar sem problema nenhum, porque isso é uma questão de relacionamento de governo para governo e não bancada para bancada. É completamente diferente. No dia da votação, isso também é assunto que circula nas redes sociais, né? No dia da votação, o senador Omar Aziz votou a favor, a senhora e o senador Eduardo Braga não estavam, quer dizer, está registrado lá como presentes, mas não registrou voto. Tá. Né? Veja, o que aconteceu? Eu poderia plenamente chegar aqui e dizer: senador Omar Aziz foi responsável porque votou contra a Zona Franca. Poderia, né? Eu poderia dizer isso. Aliás, tem candidato que diz isso na televisão e que é apoiado por ele. E que, aliás, só virou candidato porque por ele foi muito incentivado. Mas eu não digo isso. A nossa ausência do plenário, ela se deu por conta, inclusive não estava nem prevista a minha ausência. Eu ficaria aquele dia até o final da votação, porque viajaria a Manaus no dia seguinte. O senador Eduardo Braga me convidou para fazer parte da comitiva do interior. Então eu tomei a decisão, sabia que estava na pauta, discutimos com o pessoal, a nossa previsão era que nem fosse votado aquele dia, porque era isso tudo que indicava, mas se fosse votado o cenário já era conhecido, não é? Sim. Então nós saímos para viajar a Manaus, porque no dia seguinte, 6 horas da manhã, embarcamos para o interior. Tanto que o senador Omar ficou lá e votou a favor. Não é por conta disso, é porque não há como você remar contra a correnteza, porque você vai remar e não vai sair do lugar e vai se cansar, e na hora que você precisa das tuas forças, da tua musculatura e do apoio daqueles que estão ao seu lado, você deixará de ter. Então eu podia ser mais oportunista do que alguns e chegar e dizer, mas ele votou contra a Zona Franca. Eu não vejo assim. Eu não acho que nós fizemos o que pudemos fazer. Essa legislação, repito, ela não piora o quadro com o qual nós já convivemos. Eu acho que, pelo contrário, ela dá uma sinalização, ela melhora, porque ela proíbe. Daqui para frente não haverá novos incentivos fiscais, ou seja, todas as indústrias que estão instaladas hoje no Polo Industrial de Manaus, elas sabem onde outras indústrias estão instaladas e com que incentivos, e que daqui para frente nenhuma mais poderá ser instalada em qualquer outra unidade da federação usufruindo do incentivo fiscal. Ok, eu tenho mais um assunto, que é a reforma política, senadora. Na Câmara dos Deputados eles estão querendo incluir um fundo político, né, que seria o fundo partidário ampliado. É loucura. 3 bilhões e 600 milhões. E também o distritão. Vamos falar primeiro do fundo político. A senhora concorda com... Não. Esse fundo seria botar em prática o financiamento público de campanha. Né? Veja, são duas coisas diferentes. Hoje nós já temos uma campanha financiada com recursos públicos, só que hoje é mista. Até ontem, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, era mista, tudo podia pessoa física, podia pessoa jurídica contribuir, e o poder público participava também. O horário eleitoral
é bancado pelo poder público, com os recursos públicos. O fundo partidário, que é aplicado em grande parte nas campanhas eleitorais, também são oriundos de recursos públicos. Então, eu acho que o recurso público para a campanha eleitoral, eu vejo isso até como um aprofundamento da democracia. Por quê? Porque se você tem uma quantidade de dinheiro, você distribui de forma mais ou menos igualitária. Então, isso ajuda, não prejudica. E acaba com aquela promiscuidade que existe entre os políticos e as empresas e mesmo as pessoas físicas, não é? Segundo, barateia a campanha. O que está errado foi esse valor absurdo e exagerado que eles colocaram, 0,5% das receitas tributárias líquidas, alguma coisa assim, que hoje, nos cálculos de hoje, dá em torno de 3 bilhões e 600 milhões de reais. É óbvio que é muito dinheiro, não há necessidade. Você veja, nós estamos vivendo uma campanha suplementar e nós já estamos vendo a diferença desta para campanhas outras. Cadê aquela quantidade de gente na rua? Não tem. Porque não tem dinheiro. Então é bom que as campanhas sejam baratas. O que uma campanha precisa? Uma campanha precisa de se comunicar, chegar a sua proposta até o eleitor. Mas não precisa mostrar riqueza, mostrar pujança, não é a campanha eleitoral que precisa fazer isso. E acaba que ela acontece porque um compete com o outro, então quanto mais um faz, o outro quer fazer, e quando você viu, vira aquela coisa toda, né? Então acho que eu sou a favor. Desde 2016 a gente já viu uma redução, por exemplo, dos gastos com publicidade, né? Com a contratação de publicitários. Então veja, há uma unanimidade, eu até diria hoje, se não uma unanimidade, uma maioria assim folgada de parlamentares que defendem um financiamento democrático de campanha, que é um financiamento público. O que somos contra é esse valor. Então a Câmara dos Deputados já recuou a informação que nós temos e ela deverá retirar esse valor absurdo, né? Deverá retirar esse valor absurdo, porque com um valor muito menor pode-se perfeitamente fazer e desenvolver as campanhas eleitorais. Então, em relação ao fundo de campanha, eu considero isso. Eu acho que, em hipótese nenhuma, nós não podemos permitir que volte o financiamento empresarial. Esse, sim, destrói. Ele não é danoso, ele destrói a democracia e custa muito caro para o poder público. Nós estamos vendo aí através da Lava Jato. E essa proposta do distritão, que seria... Você acabaria com a eleição proporcional, né? Levaria, então, majoritária. Ficaria com os cargos para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas e câmaras municipais, aqueles que tiverem maior número de votos. Exato. Agora eles estão inventando o distritão misto. Porque não foi votado semana passada, não foi à toa. Não é por causa dos recursos, porque eles já aceitaram baixar os recursos, acabaram com aquele negócio que é um outro absurdo que fizeram, contribuição mesmo de pessoas físicas ocultas, não pode ter nada oculto, tem que ser tudo transparente, na minha opinião, devia ser em tempo real, a pessoa recebeu na conta, já tem que ficar divulgado. Eu acho que tem que ser assim como o poder público teria que funcionar assim, né? Por exemplo, se o poder público paga uma parcela da empresa que recolhe o lixo, isso já devia estar lá na internet, foi pago, já cai na conta do cara o dinheiro e cai a informação na internet. Tem que ser assim, porque nós só vamos combater a corrupção assim, Valmir. Não há outra forma de combater a corrupção que não seja com ampla e irrestrita transparência. Então eu defendo isso. Agora, em relação ao distritão, o que é o distritão? É o fim. O distritão é acabar com os partidos políticos, porque eles estão demonizando os partidos políticos e achando que o remédio para consertar esse problema que nós vivemos é acabar. É como que se você pegasse um paciente que está muito doente, ao invés de você dar um medicamento para curar o paciente, você dá um medicamento para matar o paciente, não é? Então você tem que melhorar, você tem que medicar, você tem que mudar os instrumentos de tal forma que os partidos políticos, de fato, aqueles que existem, sejam de fato partido político, não seja de aluguel e tudo mais, não é? Então, o distritão ele acaba, porque o mais votado vai ser eleito. Então, ele vai precisar de partido para quê? Você me diga. Ele não vai ter... Aí, cada partido vai ser uma federação. Vai ser uma cada parlamentar vai ser uma instituição. Porque se você tem, vamos pegar 8 deputados, se um partido elegeu 2 deputados federais, o que esses 2 deputados federais vão fazer? Eles vão dividir no meio o recurso do fundo partidário, metade é para você e metade para mim, porque o partido não vale nada, quem é o partido somos nós.
Agora, porque você sabe que o fundo partidário ele é baseado no número de votos, não é? Que cada partido teve. Então, não é o partido que teve o voto. Quem teve o voto agora vai ser o candidato. Então, como é que chegou a esse ponto, Valmir? Eu acho que isso é importante dizer aqui, que é algo que não se fala e não se escreve. E eu aqui vou falar, PSDB e PMDB, lá atrás, se reuniram e fizeram esse acordo, porque o PSDB é contra o distritão e a favor do distrital misto. O PMDB é a favor do distritão e contra o distrital misto. Então, qual é o acordo que eles fizeram? Aprova a reforma política prevendo para 2018 o distritão e a partir de 2022 o distrital misto. Só que eles são os maiores partidos, eles achavam que estava tudo resolvido e não estava. E achavam que não, estava tudo certo. Inclusive eu, que sou do PCdoB, um partido que lá sofre muito, porque é um partido pequeno, ok, mas é o partido mais antigo e eu me orgulho muito disso. Nós não somos de aluguel, não somos de nada, nós somos de fato um partido político e atuamos em torno de uma ideia, uma proposta. Dizíamos a eles, vocês não vão aprovar essa proposta, dito e feito, eles não têm número. Mas, senadora, essa proposta é uma proposta que de cara agrada muito o eleitor, que sempre se pergunta quando acaba uma eleição, como é que pode alguém que recebeu menos votos ser eleito e outro que recebeu mais mas aí que tá, se eleger, né? Toda uma cultura. Então, pois é, isso que eu queria que a senhora comentasse, porque é uma coisa que tem apoio popular. A população gostaria que quem fosse mais votado levasse os cargos. Só que é o seguinte, a política a gente tem que fazer não de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente tem que fazer de acordo com aquele programa que a gente defende. Então, por isso a gente procura um partido político, porque você já pensou se não existissem partidos políticos, a confusão que ia ser? Vai fazer o que mesmo? Qual é a ideia? Os países avançados, as democracias mais consolidadas, elas giram em torno de quê? Em torno dos partidos. Porque os partidos apresentam propostas concretas, proposta de país, proposta de município, proposta para o Estado, propostas claras. E a população, ela tem que entender que ela não pode votar no João ou na Maria, ela tem que votar na proposta que o João e a Maria estão representando e defendendo. Por exemplo, nós estamos agora votando a reforma, eu digo estamos votando porque eu não me dou por vencida ainda a reforma trabalhista. Hoje são 36 dias, eu não estou no Senado, lá eu estou mostrando todo dia, mas são 36 dias que já se passaram e que Michel Temer não cumpre a sua promessa com a sua base parlamentar, que é de editar uma medida provisória mudando a lei da reforma trabalhista. Então, eu não me dei por vencido. Então, olha lá como é que cada um está votando. Sabe por que cada um está votando daquele jeito? Porque é assim que pensa o seu partido. É assim que pensa a agremiação que ele representa. Eu acho que o problema do Brasil não é o valor do salário mínimo. Sempre achei isso. Apesar de ter sofrido muito com isso. Acho que o problema do salário mínimo não é a CLT, não. O problema do Brasil não é o salário mínimo nem a CLT, são outros. Mas eles não. Na hora que vem a crise, uma crise forte, eles querem descontar em quê? No povo. Estão diminuindo o valor do salário mínimo, Valmir, em R$10. De 179, que está na lei aprovada, nós aprovamos esse valor do salário mínimo, agora eles querem baixar para 169. Isso, 169 é o valor que seria aumentado, né? Não, vai aumentar para 179, porque o valor do salário mínimo, ele é definido na LDO, entendeu? E a LDO é uma lei, nós votamos. Agora, ele está prevendo a mudança da meta. Na mudança da meta, ele vai estar querendo mudar também o valor do salário mínimo, diminuir o valor do salário mínimo, vai ter que votar a lei lá, entendeu? Sim. E vai ter que votar a lei lá. Então, esse pessoal vai querer votar a favor de diminuir. Eu só quero ver a confusão que vai dar. A senhora está falando de 169, não é 169? Não, é o seguinte, nós temos uma lei que nós conquistamos, uma dura conquista do próprio trabalhador brasileiro. É uma lei que foi aprovada, que é a lei da valorização do salário mínimo. Ela define as regras e diz que a LDO é que define o valor do salário mínimo, né? Baseado em uma série de fatores, o crescimento do PIB, a inflação e tudo mais. Então, há a previsão, e é sempre assim que se trabalhou, com previsão, todos os anos. Os números, eles nunca alcançam exatamente aquilo que se previu, mas se aproximam. Então, há uma mudança de R$2, R$3, R$4. Agora, por exemplo, está indicando que a mudança é de R$10. Mas a lei está aprovada. A legislação, ela já aumentou o salário mínimo, ela prevê para agora, o início de 2018, o salário mínimo ser de, no mínimo, porque mais ele pode, menos não, R$179. Está lá na LDO.
Eles agora estão querendo mudar a LDO, porque também na LDO estava previsto que um déficit orçamentário de 129 bilhões de reais. E eles agora estão dizendo que o déficit não será mais de 129, e sim de 139 bilhões. Só que tudo isso está na lei. Para ele mudar, ele tem que mudar a lei. Não só a previsão do déficit, mas também a previsão do valor do salário mínimo. Então o que esse governo está fazendo? Ele está dizendo que a culpa da crise é quem recebe salário mínimo. Ele não pode baixar. Enquanto baixa o salário mínimo, acabou de gastar, torravam-me 14 bilhões de reais, com que 4 milhões para pagar de emendas parlamentares e o restante para financiar o mal pagador de tributo. Os grandes produtores rurais que não pagam o INSS, que devem o Fundo Rural, que deixaram de pagar o Fundo Rural. Entendeu? Aí o governo está perdoando a dívida 100%, perdoando os juros e correção monetária, que tal? É bacana, né? E enquanto isso diminui o valor do salário mínimo. Senadora, eu estava questionando porque na verdade o salário mínimo está em 937. É o que é agora, mas eu estou falando para o ano que vem. A lei já está aprovada, a LDO, para 179. E ele está aprovada 179. E ele agora vai querer mudar, baixar para 169. Ok. Senadora, muito obrigado pela sua participação aqui no Amazonas Atual. Sempre um prazer bater esse papo com a senhora. Uma alegria. A gente agradece e encerra aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pela sua audiência.